quais serão os critérios clínicos de avaliação da fibromialgia em Portugal. E concretamente, o que é que eu vou falar? Vou falar da norma de 17/2016, que foi atualizada em 13 de junho de 2017, que tem, de facto, os pontos essenciais do qual os médicos devem seguir na avaliação da fibromialgia, de um potencial paciente com fibromialgia, um doente que efetivamente tenha a fibromialgia e para se confirmar efetivamente esse diagnóstico. Esses 6 pontos da norma incluem, naturalmente, os sintomas, um instrumento de diagnóstico de fibromialgia, que tem um conjunto de questões e que é feita essa avaliação em termos de pontuação, e essa pontuação, de facto, contribui depois para um registro final daquilo que é o diagnóstico ou não da fibromialgia. Os meios complementares de diagnóstico em termos de análises clínicas que são prescritas pelo médico, iremos também mostrar o algoritmo clínico, que é a abordagem que é feita em toda esta circunstância a nível da fibromialgia. Primeiro ponto, então, o diagnóstico da fibromialgia deve ser confirmado através dos sintomas, nomeadamente a presença como fadiga, acordar cansado, dor generalizada e alterações cognitivas durante um período superior ou igual a 3 meses e o resultado de superior a 13 pontos das questões que são efetuadas e da pontuação que tem a ver com o instrumento de diagnóstico da fibromialgia. Sobre o instrumento de diagnóstico da fibromialgia, há um outro vídeo que explica minuciosamente então as questões e a pontuação que refere a este tipo de situação. O instrumento de diagnóstico da fibromialgia é composto por um conjunto de questões que vão, de facto, avaliar o índice de dor generalizada, do qual deve ser avaliada, para se ter ideia, numa pontuação superior, igual ou superior a 7 e com uma pontuação da gravidade dos sintomas igual ou superior a 5. Num outro vídeo, tenho descrito minuciosamente, então, quais são as questões e como é avaliada essa pontuação. O índice de dor generalizada, com uma pontuação superior a 3 e inferior a 6, mas com uma pontuação da gravidade dos sintomas superior a 9, igual ou superior a 9, e com presença de dor abdominal ou depressão ou cefaleia nos últimos 6 meses, são critérios também que avaliam positivamente a presença da doença de fibromialgia num paciente. O ponto 2 da norma refere que outras condições patológicas que expliquem os sintomas anteriormente descritos não devem ser considerados para efeitos de diagnóstico da fibromialgia. O ponto 3 da norma da Direção-Geral de Saúde refere então a prescrição de análises clínicas que possam ser feitas para complementar o diagnóstico referente a esta patologia. E quais são elas em concreto? O hemograma, a velocidade de sedimentação, o doseamento da PCR, que é a proteína C reativa, a TSH, que é a hormona estimulante tiroideica, a creatinina fosfoquinase, que é CPK, e o cálcio sérico. Quarto ponto da norma refere que o diagnóstico diferencial é a prescrição de outros meios complementares de diagnóstico, para além dos indicados nos termos do ponto 3 da presente norma, deve ser devidamente fundamentado no processo clínico de acordo com a avaliação clínica da pessoa. O quinto ponto que a norma refere, confirmado o diagnóstico da fibromialgia e antes do início da abordagem terapêutica, deve ser feita uma avaliação inicial através do questionário de impacto da fibromialgia revisto. Um outro vídeo no qual é tudo explicado concretamente os sintomas, a gravidade, a pontuação que é efetivada neste questionário e depois a abordagem e a avaliação final concretamente sobre esse assunto. Sexto ponto, e igualmente relevante, que a norma refere é o facto da pessoa ou representante legal dever ser informado e esclarecido sobre a situação clínica, quer em termos dos critérios de diagnóstico, quer da importância da avaliação inicial da própria fibromialgia. Ora, nesta figura temos então o algoritmo clínico. Ele é representado numa primeira fase logo na dor generalizada. De seguida é feita a avaliação clínica perante essa dor generalizada, com o diagnóstico diferencial com prescrição dos
parâmetros clínicos anteriormente mencionados. Depois, a avaliação é feita através da pontuação do índice de dor generalizada e da gravidade dos sintomas. A avaliação da presença dos sintomas por um período igual ou superior a 3 meses e toda esta situação confirmada é feito o diagnóstico de fibromialgia. É feito, após essa avaliação inicial, um questionário de impacto de fibromialgia revisto, o FIQR, para monitorização e controlo. É de salientar que os sintomas do período igual ou superior a 3 meses serão a fadiga, o acordar cansado, a dor generalizada e a alteração cognitiva. É de salientar também que a prescrição de outros meios complementares de diagnóstico, devidamente fundamentado no processo clínico, de acordo com a avaliação clínica da pessoa, ficará, obviamente, ao critério do médico essa situação. Findo isto, é então iniciada a abordagem terapêutica.